Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui falar com vocês hoje a respeito do salário do zootecnista. Afinal, quanto ganha um zootecnista? Vamos lá! Gente, eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque ontem eu recebi uma mensagem no direct do Instagram de uma moça que tá querendo iniciar na zootecnia e ela perguntou algumas coisas e a gente foi conversando e aí eu vi uma necessidade da gente conversar um pouco mais a respeito desse assunto. Até porque era uma dúvida muito comum minha e eu acredito que para muita gente que está iniciando na graduação, para muita gente que está como recém-formado, que está fazendo estágio, também deva ser uma dúvida muito comum. Então, vim falar aqui com vocês um pouco mais a respeito desse assunto. Primeiro, por que a gente pesquisa qual que é o salário de um zootecnista, quanto ganha um profissional? Gente, é super normal a gente pesquisar isso, até porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Quem falar que não quer ganhar dinheiro, tá mentindo. Porque o dinheiro nos traz tudo que a gente tem. As viagens, os passeios, ajudar a família que a gente tem, ajudar as pessoas, tudo isso é o dinheiro que faz. Então, se você fala assim, eu não ligo tanto para dinheiro, não gosto de dinheiro, mentira. Por quê? Por que a pessoa vai sair de casa às 6 horas da manhã e chegar às 6 horas da noite todos os dias? Por 5 dias, 6 dias da semana? Se não for pelo dinheiro, se não for para manter o estilo de vida que ela tem, se não for para pagar as coisas que ela deve, se não for para ajudar a família que ela tem, é pelo dinheiro. A gente faz tudo isso por causa do dinheiro. Então, eu não tenho problema nenhum de falar que eu gosto de dinheiro, que eu trabalho por causa do dinheiro. Lógico que também existe uma paixão pelo meu trabalho, existe o que eu gosto de fazer, existe o que eu mais me identifico, obviamente, mas também faço tudo isso para ser remunerada, tá? Ainda assim, não faço de graça, não. Meu trabalho tem um preço. Aquilo que eu realizo, aquilo que eu vendo, meu produto ou meu serviço, tem um preço. Então, primeiro, como a gente já entendeu que todo mundo gosta de dinheiro, que todo mundo vive pro dinheiro, a gente pode falar um pouco mais disso de uma forma aberta, sem problema nenhum. E deixa eu falar um pouco da proatividade da moça que mandou a mensagem ontem. Eu gostei muito, me identifiquei muito com a forma dela de perguntar, né, de chegar na pessoa e perguntar tal situação, tal coisa, como isso, como aquilo, porque eu era assim. E eu sou assim até hoje. Eu procuro, se eu tenho uma dúvida com determinado assunto, eu vou procurar com quem fez aquilo ou tá fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. Igual ela foi perguntar de confinamento. Então, ela procurou uma pessoa que já trabalhou com confinamento para saber mais a respeito do assunto de confinamento. E tá certa. É isso que a gente deve fazer. O máximo que você vai escutar é um não. O máximo que você vai escutar é silêncio. A pessoa pode não falar nada. A pessoa pode falar, olha, não quero falar desse assunto. Olha, não gostaria de falar sobre isso. Ou simplesmente ignorar. Ninguém vai te mandar te prender porque você perguntou alguma coisa específica de emprego ou perguntou alguma coisa específica do salário. Acontece que tem muito profissional que quando alguém chega para perguntar alguma coisa já fica, putz, vai querer roubar o meu emprego. Nossa, se eu falar isso, a pessoa vai querer saber da empresa, vai mandar currículo para a empresa, vou perder o meu emprego. Gente, por favor, né? Não tem problema nenhum o profissional falar aquilo que ele faz. Não tô falando para dizer do salário e tudo. Tem muita gente que se sente desconfortável de falar de quanto tá ganhando naquele momento, né? Mas não tem problema nenhum falar quanto já ganhou, quando iniciou, quando fez estágio, quando fazia algum outro trabalho. Não tem problema nenhum nisso. Eu não vejo problema nisso. Então, quando eu estava na graduação, eu fui bolsista de pesquisa, onde eu recebia uma bolsa, né, por ter um projeto de pesquisa. Eu escrevi um projeto lá, umas 40 páginas, procurei um professor para me orientar, a gente mandou esse projeto, o projeto foi aprovado e eu recebia R$ 400 por mês por causa desse projeto. Fui bolsista do meu projeto de pesquisa por um ano. E nesse período ainda me rendeu vários resumos que eu consegui apresentar em eventos, em congressos pelo Brasil. Então, foi muito bom. Para mim, o projeto foi muito bom, que me ajudou muito a ter uma coisa mais
prática ali do que eu estava fazendo e também me ajudou bastante na questão de escrita, na questão de viajar também, né? Até porque, como eu estudava em período integral, eu não tinha tempo para poder trabalhar. Então, é uma boa forma de quem está na graduação receber um salário, receber um dinheirinho por isso e também aprender um pouco mais da parte técnica. Eu super recomendo que façam trabalhos científicos, trabalhos não só com o objetivo de ser remunerado, mas também de conseguir ter uma parte técnica mais desenvolvida também. E aí depois, ou melhor, antes ou depois disso, eu fui bolsista de extensão. O nosso trabalho de extensão era a construção de casas ecológicas. Então, eram algumas casas que a gente tinha que construir. O trabalho era carregar carrinho de mão, bater pá, encher o carrinho de mão de areia, encher pedra, buscar pedra, ir na pedreira, buscar pedra. Esse era o trabalho. Esse bracinho aqui, ó, trabalhava e muito. Essa mãozinha aqui era calejada, porque trabalhava, era rala. Não tinha nada a ver com a zootecnia, mas era uma forma de eu conseguir ser remunerada ali no período da graduação. E aí eu fiz isso, era no final de semana que eu tava fazendo, foi na greve, eu aproveitei a greve também para fazer isso. Então, quem quer, arruma um jeito de trabalhar, né? Esse negócio de, ai, não tenho tempo, ai, não é pra mim, ai, que situação, não é o que eu vou aprender. Primeiro, se você tá fazendo, se você tá na faculdade, você tá pra quê? Você tá pra aprender. Vai vender geladinho, vai vender bolo no pote, vai vender sanduíche natural, dá um jeito, vai vender alguma coisa, vai atrás de alguma coisa. É bom que você desenvolve algumas habilidades que depois, lá na frente, vai ser muito importante para você. Tudo bem que essa parte para mim da casa ecológica não serviu muito, né? Futuramente. Hoje eu não sei construir uma casa mais, não sei nem como é que começa a fazer o alicerce. E que a gente tem que pensar que quando você está na graduação, quando você está iniciando, você não pode escolher muito. Eu vou escolher serviço, eu vou escolher o que eu vou fazer. Gente, isso só lá quando você tiver tantos anos de formado, quando você já tiver muito mais conhecimento, quando você já tiver bem mais consolidado, já tiver um dinheiro no bolso, aí você pode escolher. Aí você pode ter autonomia para escolher o que você pretende fazer. Mas quando tá na graduação, é o que chegou, eu vou fazer. É tal situação, é vender, é fazer isso e fazer aquilo. Vou fazer, porque eu preciso, tô precisando do dinheiro. Sendo honesto, né? Sendo digno, vou fazer. Se é uma oportunidade, se é uma coisa que vai me ajudar, eu vou lá e faço. E aí, voltando, eu fiquei como bolsista de extensão por 1 ano e meio, onde eu recebi essa bolsa de R$400 também. Nos últimos semestres que eu tava, eu dei aula para uma escola e eu era professora de agroecologia. Eu dei aula para uma escola rural que tinha as crianças lá de 7, 8 anos. Então também aproveitei o único horário vago que eu tinha na semana para poder dar aula para essas crianças e eu ganhava super bem. Ganhava R$60 por dia. Por tarde, assim, meio período eu já tava ganhando R$60. E era muito bom. Também trabalhei nos setores, também trabalhei em projetos de pesquisa de outras pessoas como voluntária, mas isso só me rendeu aprendizado, conhecimento técnico, mas não consegui fazer dinheiro com isso, porque eu trabalhava no setor de graça, né? Mas foi muito bom, porque ficou o aprendizado ali, ficou o conhecimento. E isso é muito válido para a vida mesmo. E depois consegui o meu estágio, que foi remunerado no meu estágio obrigatório. A minha remuneração era um salário, então eu ganhava super bem, tá? Um salário para estagiário é muito difícil você conseguir. Eu fiquei na fazenda por 5 meses, que foi o período do estágio, e depois eu voltei para a graduação, terminei, fiz a colação de grau e tudo, e a fazenda me chamou para trabalhar como encarregada de pecuária. Então, saí de estagiária para encarregada de pecuária. Quando eu voltei para a fazenda, o meu salário era R$3.500. Logo, o primeiro emprego foi R$3.500, onde eu permaneci por quase 2 anos. Também foi muito bom, foi um baita aprendizado. Eu trabalhava, era rala todos os dias, porque quando você trabalha em confinamento, você tem que entender que confinamento é rotina. Você come todo dia? Então, o boi também come todo dia. E como o boi come no coxo, você tem que fornecer todos os dias a quantidade de comida que ele precisa ali pro dia.
Então, não tem dia. Confinamento é rotina, confinamento é todos os dias. E isso não tinha. Quando eu trabalhava na fazenda, eu sabia que era uma questão temporária, porque eu gosto muito de autonomia, eu gosto muito de flexibilidade de horário. Então, como tinha uma rotina, não era bem o que eu queria, não era bem o que eu mais gostava. Mas eu precisava do dinheiro e eu estava tendo um aprendizado que era surreal. Eu estava como encarregada de pecuária, eu era responsável por 17 funcionários dentro da fazenda. Então isso era uma baita responsabilidade para um recém-formado. E depois que eu saí da fazenda, eu fiquei procurando emprego. E nas outras oportunidades que eu procurei, eu consegui um emprego de encarregado de confinamento, onde me ofereceram um salário de R$ 1.300. 1.300. E aí depois, o que me aconteceu? Como eu não aceitei essa proposta, surgiu uma outra possibilidade de trabalhar com assistência técnica em pecuária. E aí eu aceitei essa proposta, né? Fui atrás, busquei oportunidade, procurei. E aí eu consegui essa proposta e o salário era muito bom. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando eu tava com 3 anos de formada, eu tava recebendo R$ 7.350 com 3 anos de formada. Esse era o meu salário como zootecnista. Tudo depende do profissional. Essa fui eu, essa é a minha história, o que eu ganhei, o que eu consegui conquistar, os empregos que eu consegui ao longo da minha trajetória profissional. Assim como tem gente que ganhou R$ 5.000 quando saiu da faculdade. Ótimo! Tem gente que já saiu ganhando 5.000. Maravilha! Varia muito, varia de acordo com a área que você escolheu, varia de acordo com o que você vai fazer, as suas atribuições, as suas responsabilidades, mas tenha sempre em mente que nem toda situação que você vai viver, ela é para sempre. Existem situações que são temporárias e que te preparam para que alguma coisa lá no futuro que você quer muito. Igual eu sempre trabalhei, porque lá na frente, lá no meu futuro, eu queria isso aqui, ó. Minha empresa de consultoria pecuária. Eu queria trabalhar com representação. Eu queria vender um produto, eu queria vender um serviço. Era isso que eu queria. Desde quando? Desde quando eu saí da graduação. Ah, mas você é tímida, você nunca vai conseguir fazer isso. Eu escutei esse tipo de coisa, que eu nunca trabalharia para mim mesma, porque eu sou tímida, que não era o meu perfil. Eu escutei isso. E quem me falou isso tinha razão, porque aquela Vanessa lá de trás, ela jamais conseguiria trabalhar para ela mesma. Mas a Vanessa que foi sendo construída ao longo dos 5 anos, ao longo de 5 anos de formada, ela sim dá conta de trabalhar para ela mesma. Por isso que as coisas que a gente trabalha ao longo da nossa vida, da nossa trajetória profissional, é o que nos prepara para alguma coisa que a gente quer. Tenha em mente aquilo que você quer lá como objetivo e trabalhe hoje, agora, seja com o que você não gosta, seja com o que você gosta, seja com o que surgir para você, principalmente na graduação. Tá na faculdade? Faz o que dá para fazer, para ganhar o dinheiro, para dar conta de ter o seu, para que lá na frente você possa escolher o que você quer fazer. Essa é a vida.